Salve, salve galera, sejam bem-vindos aí ao canal Ribeiro Games. Para quem não me conhece, eu me chamo Ribeiro. E se você tá caindo de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Bem, mano, eu vou ser direto ao ponto. É um vídeo aí de uma notícia importante, né? Principalmente para você que se utiliza de tecnologia, para você que quer montar o seu PC Gamer, para você que quer comprar um smartphone mais atual ou até mesmo um notebook mais moderno, mais atual. Então, meus amiguinhos, as notícias aí estão correndo, e para você que não sabe, o futuro da montagem, né, de PC games no geral, mano, não é muito bom. Por quê? Porque, como você pode estar vendo aí, lendo nesse print que eu tirei desse site, o site Viciados, né, essa matéria do site Viciados, que é o seguinte. Vou começar lendo aqui, né, essa introdução da matéria. Alerta: preço de memórias RAM deve disparar em 2026 e PCs com 8 GB voltarão a ser padrão. Mais notícias para 2026: escassez de memória RAM fará preço de notebook subir e modelos com 8 GB de RAM voltarão a ser o novo normal. Cara, você mesmo acabou de me ouvir. Sim, memórias RAM DDR4 estão com um preço absurdo, já tá caro, cara. O que era caro antes, digamos aí que teve um aumento de 200%. E que eu tava vendo em outros canais aí a respeito de tecnologia, a respeito de montagem de PC Game. Cada mês que se passa, o cálculo de aumento é de 100% por preço do módulo de memória RAM de DDR4, perdão. Pra galera que quer montar, né, um PC Gamer na plataforma DDR4, meu filho, cara, você vai ter que desembolsar um dinheirinho a mais, né? Entre aspas, um dinheirinho entre aspas, por conta do aumento aí absurdo das memórias RAM. Vamos que ler mais um trechinho aqui da matéria. Vou até aumentar aqui a imagem, tá? Por que fica aquela pergunta: por que o aumento da memória RAM? E a culpada aí, segundo a notícia do site, e os fatos apontam para inteligência artificial, perdão. Vou ler esse trecho que eu printei. A culpada, a inteligência artificial. Por que a memória RAM ficou tão cara de repente? A resposta está nos data centers grandes, empresas como a OpenAI. Para quem não sabe, a OpenAI é a empresa que é dona do ChatGPT. E o Google estão comprando quantidades absurdas de hardware. Pois é, meus amigos, o Google e a OpenAI, dona do ChatGPT, estão comprando quantidades aí astronômicas de módulos de memória RAM. Porque eles estão comprando muita memória RAM, que é para alimentar os seus data centers de inteligência artificial. Enquanto mais a inteligência artificial avança, eu mesmo me assusto, cara, com a quantidade significativa do avanço de IA, de inteligência artificial. Enfim, para você que, galera aí não mora no meio do mato, cada dia que se passa, a inteligência artificial cresce de uma forma, mano, assustadora. Você hoje, né, no dia 26, eu tô gravando esse dia no dia 26 do 12 de 2025. Nesse exato momento você tem inteligência artificial em smartphone, você tem inteligência artificial em computador, você tem inteligência artificial no Zap, você tem inteligência artificial no Facebook, você tem inteligência artificial no navegador, tem inteligência artificial no Windows, tem inteligência artificial para criação de imagem, tem inteligência artificial para criação de vídeo, tem inteligência artificial para criação de música do zero. Cara, tem inteligência artificial para praticamente tudo, e cada dia mais a inteligência artificial ela vai tomando forma e vai tomando espaço e vai se tornando aí
mais comum na vida, né? No dia a dia das pessoas e para usar tem muita gente que usa, né? ChatGPT para estudar. Muita gente que usa ChatGPT para criar imagem. Eu mesmo uso, vira e mexe eu tô usando inteligência artificial, principalmente para criar imagem. Eu uso muito para criar imagem, inteligência artificial, ChatGPT e outros sites aí de IA, né? IA generativo. E para criar música, e eu uso bastante. Né? Só que eu me assusto, né? Eu que já tô mais ou menos aí desde 2021 usando inteligência artificial, principalmente para criar conteúdo aqui dentro do YouTube, eu me assusto, cara, com um avanço rápido, né? Em pouco espaço de tempo você tem um avanço gigante, cara, de IA, inteligência artificial, então essa explosão de IA. E existe uma corrida muito grande entre Ocidente e Oriente, né, nessa questão de IA, mas precisamente uma corrida entre China e Estados Unidos, né, para quem domina a IA primeiro, né, quem tem a IA mais poderosa, quem tem a IA mais sofisticada. E nessa corrida alucinante, né, quem vai se lascar é justamente o gamer, porque não só gamer, cara, o mercado em geral aí de tecnologia, né, porque você tem memória RAM em smartphone, você tem memória RAM até mesmo em Smart TV, você tem memória RAM em consoles, né? Aí os consoles de nova geração se utilizam de memória RAM. E por conta da escassez de memória RAM no mercado, né, esses dispositivos vão disparar o preço, cara, né? Porque a indústria não vai querer pagar esse pato, então vai querer que você pague com seu bolso. Que o gamer e quem não é gamer também se lasque, vai ter que pagar se quiser um smartphonezinho um pouco melhor. E até mesmo é improvável, mano, porque provavelmente, né, os smartphones que virão aí terão com pouca memória RAM, porque as empresas, né, não vão investir pesado em um dispositivo com bastante memória RAM, porque a memória RAM tá caríssima. Até mesmo para a indústria que fabrica, né, dispositivos aí, como smartphone, videogame, televisão, Smart TV, enfim, tá, notebook. E é isso, né? Tem mais um pedacinho aqui da matéria, é esse aqui. Vou ler para vocês. Fabricantes como Samsung, SK, Hynix e Micron mudaram o foco de suas linhas de produção. Em vez de fazer a memória DDR comum, as que são utilizadas em desktops e notebooks, eles estão priorizando a memória HBM, que é a High Bandwidth Memory. Eu não sei se eu, né, disse corretamente, mas é isso aí. Usada em servidores de IA, que é muito mais lucrativa. Mano, as grandes fabricantes, né, como a Samsung, aí um exemplo, uma grande fabricante de memória RAM, tá vendo, cara, que fabricar memória RAM comum pro seu uso doméstico, pro meu e pro seu uso doméstico, né, não é lucrativo. É muito mais lucrativo uma empresa dessa fabricar memórias RAM dedicadas à inteligência artificial, cara, que paga muito melhor do que o consumidor comum, do que uma pessoa comum que vai usar no seu PCzinho gamer para jogar um GTA da vida. É isso aí, né? Eles estão vendo que a IA é muito mais lucrativa, né? Digamos, é um futuro. A tecnologia para o mundo é IA. E continuando a ler a matéria aqui, resultado: sobra menos memória comum para nós, meros mortais, e o preço dispara. Ou seja, sobra menos memória RAM para o público comum, cara. Porque as empresas compram quantidade absurda, né? E as fabricantes, as principais fabricantes aí, que é a Samsung e a Micron, né, mudaram o foco, né, da fabricação de memória DDR comum para uso doméstico para fabricar, né, memória RAM aí para uso de IA, para uso em data centers de inteligências artificiais, cara. Que, né, tem muito governo investindo pesado, inclusive Estados Unidos e China, né? Para quem aí lê notícias a respeito, para quem se atenta a isso, a tecnologia tá ligado nisso. Continuar lendo a matéria aqui, o cenário para 2026 é de laptops caros com pouca memória.
Portanto, a recomendação é claro, se você precisa de uma máquina para trabalhar ou jogar, aproveite as promoções fim de ano, início de janeiro. Até o próprio site, né, recomenda isso. Se você quer algo mais ou menos, aproveite as promoções. Cara, que até mesmo se você for pesquisar, cara, a respeito agora, nesse exato momento, né, você vai ver que o aumento já tá na porta, absurdo, cara. Caríssimo, né? Aumento de 200%, já imaginou isso? 200%. Você pagava aí R$ 200 em um kit. Um exemplo, R$ 200, você vai pagar R$ 400 em um kit de módulos de memória RAM para colocar no seu PCzinho game para jogar um Free Fire aí com os amigos, né? Então, cara, né, para brasileiros, né, Brasil, se tratando de Brasil, que o Brasil é um país de terceiro mundo, é um país com as pessoas de poder aquisitivo sua grande maioria abaixo, afasta muito mais, mano, o público da tecnologia, mano. Afasta. Você que tinha um sonho de montar um PCzinho game para jogar, até mesmo as plataformas mais defasadas, né, vão sofrer. Segundo aí um cálculo, até mesmo plataformas mais antigas vão sofrer com essa demanda alucinante por memória RAM. Então, mano, é isso. Quem puder se safar, se safe. Quem não puder se safar, infelizmente vai ficar só na vontade. Até porque isso é algo, como os especialistas estão dizendo, né? É algo inevitável, que nem o Thanos fala. É algo inevitável. Infelizmente isso não tá no seu poder, nem no meu poder como consumidor. Tá no poder das grandes indústrias, como sempre, né? Que regem aí a parte da tecnologia. E como a IA avança, né? Também a corrida frenética aí para domínio da IA avança entre Oriente e Ocidente, né? Estados Unidos e China. Então é isso que você acha? Você acha que tem como a gente contornar isso com o Brasil? Se tratando de Brasil, tem como contornar isso? Qual é a sua expectativa do futuro? O que você acha da questão do desenvolvimento de inteligência artificial, mano? Você acha que a gente vai entrar num apocalipse de IA? Qual é a sua opinião? Que gostaria de saber. Deixa aí nos comentários, beleza? Passando aí para essa notícia, né? Mudar um pouco aqui o foco do canal, até porque é uma notícia muito, cara, relevante para todo mundo que joga e para quem também não joga. Então é isso, né? Deixa o like. Se puder se inscrever, se inscreve para nos ajudar, né? E até o próximo vídeo. Falou!